Muito bem, aqui estamos para o nosso Orientes falando sobre alcoolismo na adolescência. Quero te dar as boas-vindas, Luciana, bem-vinda, primeira vez juntos aqui, né? Isso, obrigada, né, por estar aqui conversando com vocês, né, Lércio? Você trabalha há quantos anos na área do alcoolismo? Já faz 4 anos, né, que eu sou psicóloga clínica no atendimento ao alcoolismo, tanto na área clínica como na área empresarial em organizações. Na área Sim. empresarial também. Chega então a atingir a vida profissional de muitas pessoas. Sim, com certeza. Ô, Luciana, me conta, por que não tratar com alcoolismo, já vamos começar por aí, como algo químico? Por exemplo, por que psicóloga e não psiquiatra? Qual é a linha tênue que une aí, que fica bem perto da parte psicológica da pessoa, a questão do alcoolismo? Tem alguma referência, alguma relação? Sim, existe uma relação muito importante, né, porque o alcoolismo ele é uma doença crônica, né, que altera o funcionamento comportamental, cognitivo e psicossocial do indivíduo. Então, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo, eles são 2 profissionais especializados no tratamento de pessoas que fazem uso da substância. Então, aí a dependência fica por conta da parte física ou acaba acontecendo também uma curtição do barato que eu fico emocionalmente quando eu estou alcoolizado? Assim, pelo álcool ser uma droga psicoativa, né, que traz alterações químicas no cérebro, porque ao consumir o álcool, ele atinge diretamente a corrente sanguínea. E de acordo com a 5ª edição de diagnósticos de estatísticos de transtornos mentais, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, existem alguns sintomas que classificam o usuário de álcool em abuso e dependente alcoólatra. Dependência. Então, ótimo. A gente tem como graduar, como definir quem já é dependente e quem não é dependente? Sim, existe assim é feita uma avaliação, né, no indivíduo que usa o álcool para verificar qual que é o nível de dependência que ele está no momento em que ele é avaliado. E essa avaliação é física ou é psicológica? Envolve o quê? É uma avaliação psicológica que é feita, né, por meio de atendimento clínico, isso num primeiro momento. É feito também exames laboratoriais para ver o nível, né, de álcool que está na corrente sanguínea do indivíduo, principalmente se ele está no nível avançado, né, no nível grave do consumo do álcool. Agora, você é especialista em alcoolismo e transtorno bipolar, mas trabalha com os adolescentes também? Trabalho no atendimento de adolescentes, tanto no uso de álcool como drogas. E o adolescente começa no álcool com que idade? Segundo estudos, né, os adolescentes, eles começam o uso do álcool a partir dos 12 anos de idade. Por quê? Onde? Como? Existem... Como é que 12 anos a pessoa começa a ficar alcoolizada? Bom, o que vocês têm visto de mais comum? O que se vê de mais comum, né, em adolescentes que usam álcool são aquelas situações em que o uso do álcool inicia-se até mesmo no âmbito familiar, né? Então, culturalmente, divulga-se que o álcool é um consumo, vamos dizer assim, normal da vida cotidiana dos indivíduos, da sociedade como um todo. Então, a partir do momento que a família tem o costume de um uso contínuo de álcool e os seus filhos crescem vendo os pais usando o álcool, ele passa a incorporar esse comportamento. Mesmo porque a adolescência é uma fase importante da vida do indivíduo em que ele começa ou está no caminho de identificação de papéis sociais. Então, os pais, eles são representativos significativos no desenvolvimento psicossocial do adolescente. Tá, mas o pai toma uma cerveja em casa. Isso pode abrir espaço para o filho experimentar e de vez em quando o pai está tomando, toma um copo. Ok. Mas acontece do pai permanecer tomando uma e sem ele perceber o filho já está tomando várias? Sim, muitas vezes assim, o álcool ele é até oferecido aos jovens, né? Principalmente em situações em que há datas festivas, comemorações de aniversário,
datas como a Copa do Mundo, né? Então, são eventos que favorecem a reunião de pessoas e o consumo do álcool e, enfim, outras situações também. Quando você falou de vida normal do indivíduo, que o álcool é classificado como algo normal na vida cotidiana da pessoa. Aí eu parei, aí me deu um flash aqui, eu fiquei pensando, bom, no dia a dia supostamente a gente não toma, a gente não precisa, a gente não depende de uma golada de álcool. A gente toma um café da manhã, sai de casa, vai, trabalha, volta, almoça ou não, almoça no trabalho e volta no final da tarde, às vezes vai para a escola e acabou o dia, você foi dormir, e assim você passa, vamos dizer assim, anos. Isso. Então, não faz parte o álcool. O que você percebe é que, para essas pessoas, passou a fazer parte, em todo dia é uma regra, é parte mesmo real, faz parte do seu dia tomar álcool num dia, a pessoa chega a acreditar que é necessário, que é parte comum? Assim, não é um costume, não é desejável, né, que seja um costume normal, mesmo porque o álcool é uma doença psicoativa, como eu disse. Mas devido à própria mídia, à cultura, do incentivo ao uso do álcool, né, por meio de propagandas, de que o efeito é desejável em situações de festas, em situações de férias, né? Então, culturalmente, cresceu com essa ideia, né, de que o álcool ele pode fazer parte de situações em que há reuniões de grupos. Tá, mas aí quando você coloca assim, pode fazer parte, fica parecendo subliminar. É subliminar ou para quem já se tornou uma pessoa que está convencida, a minha dúvida é, o jovem chega a ficar convencido de que tem que ser pelo álcool, através do álcool? Desde que haja um consumo constante no âmbito familiar, né, o jovem ele passa a conhecer essa substância. Vira uma referência para ele. E ser uma referência de convívio social, né, uma forma de estímulo a um relacionamento mais desenvolto. Muitas vezes ele é utilizado até mesmo por pessoas que têm uma característica mais retraída, mais tímida, e utiliza a substância para ter uma desenvoltura emocional nas relações sociais. Né? Então, acaba-se utilizando o álcool, justificando esses meios. Né? Ok, a gente tem um VT para a gente começar, né, a aprofundar. O povo participa também do Oriente e fala o que pensa. Vamos lá. Acho que busca uma alegria, que eu não sei, em outros tempos a gente, pelo menos no meu tempo, a gente não bebia assim, se divertia, né? Acha que é modismo, eles acham que eles querem fazer isso, para poder ficar animado, para poder participar de um grupo, sei lá. Acho que falta orientação. Eu acho que às vezes a pessoa não tem o carinho, o amor, porque tem que saber, né? Conversar, entendeu? Ajudar muito a pessoa, levantar a pessoa. Eu acho que às vezes a dificuldade financeira, né? Falta de emprego, né? Aí a pessoa fica sem motivação, né? Aí começa a se embriagar, né? Juventude hoje precisa de mais amor, educação, lar, né? E fé em alguma coisa que eles não têm. A liberdade que eles estão tendo, né? São muito livres para fazer o que eles querem e a falta de respeito dentro da família, né? Eu também acho que a falta de comunicação com pai, mãe, talvez de ter passado isso na família e achar que pode fazer, e de repente o pai não conseguir passar que aquilo lá não é bom, que não foi bom para ele, não vai ser bom para o filho também. E eu acho que a liberdade e a falta de respeito é o essencial. Se pudesse, eu acabava com os dois, com o álcool e com a droga. Porque tudo é vício, né? A pessoa não se domina mais, né? O álcool é uma droga. Por quê?
O álcool é uma droga, é um vício, é uma doença. Eu acho que é tudo de ruim na vida de uma pessoa. Com certeza, né? Vicia, né? Tudo algo que leva ao vício é considerado droga. É uma droga, é sim. Mas a bebida também é quase igual mesmo. É uma droga que vicia. Droga, vicia, sim. Bom, o pessoal falou bastante de apoio, de conversa, de carinho, de... É real, Luciana? Um jovem que tem uma boa assistência familiar, que tem um acompanhamento, uma amizade por parte dos pais, uma convivência maior, para ele há uma menor possibilidade de se enveredar pelo álcool ou pela droga? Não que haja uma menor possibilidade, né? Um ambiente familiar que proporciona uma sustentação segura e saudável, né, para o desenvolvimento psicológico do adolescente, favorece a não busca pelo álcool. Acontece que o adolescente ele não fica só em casa, ele sai também, né? Ele tem os grupos sociais dele externo ao ambiente familiar. Então, nesses grupos também são fatores de risco, os quais ele pode estar em contato com a droga e passar a fazer uso. A questão é que o uso do álcool, ele está associado a outros problemas psicoafetivos no jovem ou no adulto. Se ele estiver passando por alguma dificuldade amorosa, privação social, dificuldade de identificação na busca de uma profissão que acaba entrando até no âmbito, né, de profissional, com sintomas de ansiedade, depressão, ele pode fazer o uso, recorrer à substância para ter um alívio, né, de determinadas preocupações que ele possa vivenciar no dia a dia. Agora, quando não faz parte do ambiente da casa, do ambiente da família, quando ele pouco vê, quando ele cresceu ali sem essa referência tão presente, ao começar a sair, ao começar a conviver com os amigos, ao começar a ver a situação distante da realidade dele e diferente da realidade dele nos amigos, ele até se assusta e se questiona, mas por que todo mundo faz assim? Não precisa fazer assim. Ele já traz de casa um outro valor. Isso, dependendo dos valores, né, que foram construídos na família, o jovem pode passar a ter um desenvolvimento crítico referente ao uso de álcool e outras drogas, né? A religião é um fator que favorece muito ao fortalecimento do próprio caráter do indivíduo, no sentido de discernir, né, o que é certo e o que é errado nos estímulos que existem fora do ambiente familiar. Muitas vezes pode ocorrer situações em que no ambiente familiar existe algum dependente do uso de álcool e o próprio jovem ter um referencial dele em que ele não aceita, em que ele não quer, né, entrar nesse processo de dependência. Quer dizer, existe uma individualidade da pessoa. Existe uma individualidade. Autonomia. Existe Isso. A pessoa, ela pode, se ela quer ou não quer. Agora, existe, né, uma influência do meio, certo? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Muito forte. E eu comentava com você aqui antes do VT até, e aquela senhora no VT comentou também que aumentou muito o consumo. Não é? Eu me lembro que na minha juventude, eu sou do estado do Rio, as pessoas, às vezes os homens iam tomar uma cerveja bem gelada, num dia muito quente. Tomava para refrescar, tomava junto. Hoje é o que você disse, hoje nós estamos numa escala diferente de valores, parece que as coisas estão piorando nesse sentido. Tudo motiva, vamos beber. E a gente vê, você citou os próprios jogos da seleção, né? Eu tive a oportunidade de estar com um amigo e eles se reuniram e o pessoal pegava aquelas coisas, 1 metro de tulipa, assim. Eu fiquei assustado vendo aquela cena, né? E por nada.
sem ter um porquê. As pessoas fazem sem pensar, né? Sem ter um critério. São levadas a fazer e acabam fazendo. Isso, até mesmo assim, os próprios lugares, né, em que são frequentados por todos nós, né, tanto pelos pais, pelos filhos, existem muito, a bebida alcoólica ainda ela é oferecida, ela é vendida, né, de forma assim até glamoriosa, dependendo do lugar. Então isso é um fator que estimula também a curiosidade, né, porque o adolescente ele vive uma fase de vida em que o que ele não conhece é curioso, né? Então muitas vezes ele busca o conhecimento. Então a partir daí, né, mesmo com todos os valores que a família pode oferece, ele pode vir a fazer uso do álcool. Hoje existe um ambiente em que se bebe muito, né? Todos os jovens estão bebendo muito. Isso gera também uma disputa, isso gera também entre eles, né, o que consegue mais longe, gera no jovem tem essa questão do líder do grupo, né? Então o jovem vive muito em patota e isso acaba refletindo na situação do alcoolismo também? Então, o uso do álcool, né, globalmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje é consumido por jovens de 15 anos ou mais numa dose de 6,2 litros, né, numa quantidade de 6,2 litros de álcool puro por ano. Isso 6 litros? Em 2010. Isso é um dado que foi divulgado este ano, né? Então, assim, quando se pensa no uso do álcool, muitas vezes temos alguns referenciais mais a menos, né, de convívio entre os adolescentes, mas é uma situação tão grave, né, que gera 3,3 milhões de mortes por ano. Né? Isso representa, para você ter uma ideia, 6% de morte sobre o álcool com referência a outras doenças. Agora, Luciana, em alguns países, né, a Europa mesmo, que é mais frio, é normal, é cultural, sempre se beber um pouco mais do que aqui. Tanto que aqui, né, as pessoas acabam bebendo uma bebida quente, que se bebe lá porque é frio, para se esquentar, uma bebida destilada, uma bebida mais pesada, e com o calor daqui até nem combina, não é? Então existe uma influência, a gente vê nos filmes, nos centros desenvolvidos, enfim, na TV, da gente quase que, como aquela mentalidade tupiniquim, né? Quase como país pobre imitar. Mas culturalmente, existe um predomínio, por exemplo, os países mais subdesenvolvidos, tem mais consumo de álcool, nos países que é uma coisa mais natural. Meu avô é de Portugal e cresceu, no café da manhã se tomava vinho tinto. Meu avô nunca foi alcoólatra. Né? Ele chegava em casa, quebrava um ovo cru na caneca de vinho tinto e tomava. Eu achava aquilo assustador. E era tipo uma vitamina, ele tomava aquilo e acabou. Ele não enchia. Né? Hoje existe um descontrole. Existe essa diferenciação também do ambiente da população. Os menos desenvolvidos acabam se perdendo mais do que países que culturalmente isso já faz parte, até por causa de clima? Ou não se chega a esse ponto na pesquisa? Pode haver, sim, algumas variações, né, de consumo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso existe, principalmente do tipo de bebida em que se consome. Né, bebidas mais caras, como uísque, isso é culturalmente utilizado em alguns países, né, e até mesmo por alguns tipos de sociedades. Porque quando você falou da estatística, eu me lembrei que às vezes a gente vê, até em estatística de jornal, né, às vezes no final de ano se mostra, às vezes que tem países no mundo que se consome mais aquele tipo de bebida do que outro, até nessa graduação que você deu de litros por ano, tal, na população. Né? O problema é geral ou parece que quem tem uma cultura, já é natural, já sempre foi assim, não se assusta tanto e quem foi influenciado acaba perdendo o controle? Existe? Não se consegue ter uma avaliação disso também não, né? Assim, é um problema muito sério o consumo do álcool. Tanto é que aqueles que fazem uso, estão no nível de dependência, têm que buscar ajuda.
né? Porque dependendo da dose, da quantidade e a frequência de álcool que é consumido pelo indivíduo, pode levar-se à morte, né? O organismo ele passa a desenvolver níveis de tolerância do consumo de álcool. Começa a ficar saturado, né? A cada quantidades maiores que se toma por um período de tempo prolongado, isso caracteriza o nível de tolerância. Então, se hoje ele bebe 5 doses num dia, por exemplo, isso acaba não tendo nem os efeitos esperados. Então, o organismo se adapta a essa quantidade, então acaba criando níveis de tolerância. E pode acontecer em que o indivíduo quer ter aqueles efeitos, Sim. né, e passar a consumir cada vez mais, e isso gerar uma dependência grave. E as porque a gente vê consequências... alcoólicos ou alcoólatras no mundo inteiro, em todos os lugares, até no meio de famosos, né? Isso. Engraçado que alguns nem enveredam para droga, ficam só no álcool mesmo. E a gente vê aqui também. Mas eu perguntei por causa dessa curiosidade que a gente vê, pelo menos aqui, eu vejo uma juventude muito, né, liberada no álcool e assusta a gente. Bom, esse é o Orientes, a gente está falando hoje sobre um assunto seríssimo, alcoolismo na adolescência, e é um assunto que nos rodeia, é um perigo que está rondando todas as nossas casas, a casa de cada um de nós. Isso não é tão fácil de lidar como você está vendo e a proporção é muito grande. Você pode sugerir outros temas como esse, mandando seu e-mail para orientes@rs21.com.br. A gente vai para o intervalo, a gente volta já já.